esperto aqui. Boa tarde, amigos. Voltamos mais uma vez. Eu, Otávio. E Mirtes. Hoje nós vamos falar sobre os vampiros espirituais. Meu pai do céu, que história é essa, hein? Será que vamos falar de Conde Drácula aqui hoje? Não é bem assim. Não é bem assim, mas não deixa de ter um certo sentido, aliás, no sentido de sugar as energias, né, da sua vítima, do seu hospedeiro, por assim dizer, daquele ser próximo. Né? Então, baseado-se nesse sentido que a gente utiliza esse termo vampirismo. E é um termo que é usado na doutrina espírita, não é inventado, mas a gente usa bastante isso. Foi vampirizado por outro espírito, etc. Isso pode acontecer. Mas, antes de entrar mais detalhadamente, eu acho que a Mirtes quer falar, pode começar, né, Mirtes? Eu começar aqui, que você fala dos vampiros, né? Que não são os Conde Drácula. Não, né? não. Na aula passada, nós comentamos sobre os espíritos, né? Onde vivem, o que eles fazem, né? Então, acaba sendo uma continuidade daquele assunto, né? Sempre um complementa o outro. Porque nós falamos do que ficam na colônia, os que ficam na crosta terrestre, aqueles que não vão para as colônias, ficam presos à matéria, e os que estão na zona umbralina. Então, a gente vai começar a trabalhar o que é que eles fazem de diferente, fora aquilo que já foi falado. É assim, tá bom? Sim. Bom, então quem são os verdadeiros vampiros espirituais? No espiritismo, o vampirismo é considerado um parasitismo psíquico, um tipo de obsessão mais comum do que a gente imagina, sobre encarnados e desencarnados. Não é só o espírito desencarnado que pode se tornar um vampiro energético, mas também o encarnado. Nós vamos ver isso agora. Um vampiro de energia é um termo popular para chamar alguém que intencionalmente ou não suga energia e a vitalidade de quem está ao seu redor. Quer dizer, aquele que tem interesse e aquele que também não tem interesse. Aquele que faz porque precisa fazer e aquele que faz por necessidade, vamos dizer assim? Sim. Vamos lá. Você sabe o que é um vampiro espiritual? Basicamente significa quando alguém está roubando a energia de outra pessoa. Pode ser desencarnado, se aproveitando de um encarnado, ou ao contrário. O vampiro pode se aproveitar dos sentimentos, dos pensamentos, das ações negativas. Para isso, o vampirizado precisa dar condições, ou seja, estabelecer um plugue que podemos chamar de afinidade. Bom, vamos entender, né? Achou o contato, a ligação com o mesmo fluido energético, não é assim? Deu chance. Deu chance e tudo acontece. O termo vampirismo é empregado no estudo espírita para designar, metaforicamente, o processo de parasitismo psíquico, em alusão aos parasitas descritos na biologia, que são organismos que vivem em associação com outros organismos, dos quais sugam os nutrientes para a sua sobrevivência. Vamos dizer assim, um parasita? Sim. Tradicionalmente, a humanidade crê no vampiro como um ser que não pertence mais ao mundo dos vivos. E normalmente, à noite, deixa a sepultura para sugar o sangue das criaturas vivas. Nós estamos falando daquele vampiro, né? Que a gente vê nos filmes, na ficção. Não é bem assim. Conforme a doutrina espírita, esse conceito não está completamente equivocado, pois são justamente os espíritos desencarnados, portanto, livres da matéria, que se nutrem das energias dos encarnados. A única diferença é que eles podem praticar esse ato a qualquer momento na escala temporal. Não somente no período da noite, não é que nem o vampiro que só espera escurecer, não pode ver a luz do sol, né? Não, ao contrário, o espírito está presente o tempo todo em qualquer lugar e a gente está sempre rodeado desses espíritos, né, desencarnados. Aqueles que ficam presos à matéria na crosta da terra, como nós falamos na aula passada. No vampirismo, os espíritos ainda não desenvolvidos espiritualmente
prisioneiros dos desejos e dos caprichos humanos, dos recursos materiais de que seus pensamentos inferiores são atraídos pela constituição física dos vivos e também por outras criaturas já mortas. Quer dizer, eles não só extraem energia do ser vivo, como também de espíritos também. Vamos entender aqui os dois lados, né? Que energia é essa? É a energia vital, que a gente vai estar explicando depois. Mas uma condição é necessária para que essa relação se estabeleça. A existência de uma sintonia entre as mentes, que se conjugam, ou seja, a pessoa precisa oferecer abrigo a seres na sua própria mente. Exatamente. O mundo espiritual é um mundo energético, onde os seres vivem de energia. Assim sendo, os espíritos que são desprovidos das sensações e vícios, que são únicos do mundo material, para que eles consigam se satisfazer delas, seja um vício sexual, tabagismo, drogas, álcools, etc., eles precisam se acoplar na aura de alguém que tem esses vícios, induzir a essa pessoa ou vítima a ação de seu vício. E então extraem a energia que do encarnado vive no mundo físico. Isso faz o espírito ter a sensação que ele teria no mundo espiritual. Então ele se satisfaz. Então ele precisa de uma vítima, de um hospedeiro que tem esse vício para ele se satisfazer, porque ele não tem mais corpo. E essa sensação da droga, como a gente sempre fala, é uma sensação corpórea, é uma sensação do corpo, física, esse bem-estar que a gente sente, por alguma droga, etc. O vampiro vem e suga essa energia, porque ele não tem condições de sentir isso, mas vem extrair de quem é viciado. Uma única pessoa pode alimentar o vício de centenas de espíritos. E eles passam a viver com essa pessoa para extrair as sensações desejadas. O vampirismo é um tipo de obsessão, tá? Caracterizado pela condição de parasitismo psíquico, quando um mais dentre os envolvidos. Espíritos encarnados, almas encarnadas e a mescla destes se nutre das forças vitais de suas vítimas, comumente em associação a prazeres viciosos. O que é uma pessoa carregada espiritualmente de energia ruim? A gente sempre escuta esse termo, né? São pessoas geralmente arrogantes, onipotentes, que querem impor a sua ideia ou que são muito angustiadas. É aquele sujeito que quando entra numa sala, o ambiente já fica pesado, né? Exemplificando. Espíritos viciosos ficam em lugares onde podem encontrar com facilidade as suas prováveis vítimas. Bar, boate, motel, prostíbulos, etc. Então, eles vão sempre nesses lugares. O vampirismo é uma prática utilizada por espíritos desencarnados para tirarem proveito de energia de pessoas, né? Normalmente, espíritos encarnados. O espírito ocioso e aproveitador, que age ativamente, obsediado, devedor ou negligente, que atua de forma passiva. Diferentemente das lendas que mostram o vampiro saindo da tumba durante a noite para sugar o sangue de quem encontrasse pelo caminho, o vampirismo espiritual pode ocorrer a qualquer hora do dia, aquilo que nós já falamos, né? Até um pouquinho lá atrás. O vampirismo ocorre principalmente para satisfazer os vícios existentes no espírito perturbador antes do seu desencarne. Quer dizer, ele já tinha seus vícios aqui na matéria, quando ele desencarna, sente necessidade ainda dos mesmos vícios, de manter aquela energia que ele gostava, né? Que trazia prazer para ele de alguma forma. E ocorre que, mesmo após a morte do corpo físico, o espírito ainda pode sentir a necessidade de satisfazer esses desejos, como o uso de energias deletérias, provenientes de tabaco, álcool, droga, sexo, aquilo que a gente já colocou aqui. Cada um busca aquilo que necessita, aquilo que está preso na matéria. Por isso que nós falamos dos espíritos das colônias em tratamento, daqueles que estão na zona umbralina e naqueles que estão na matéria, aqui na crosta terrestre. Para compreender melhor o que são espíritos vampiros, é preciso primeiro entender de que forma podemos atraí-lo.
quando uma pessoa tem bons hábitos e vigia o pensamento para manter vibrações positivas, certamente não irá atrair espíritos obsessores, até porque o vampirismo tem relação direta com o nosso comportamento. Então, a moral da pessoa importa e muito, né? As suas ações, os seus pensamentos, as suas emoções, né? Os espíritos obsessores que se comportam como parasitas procuram pessoas com as quais possuem afinidade para poder sugar a sua energia. Eles precisam estar perto de um encarnado para sentir os fluidos materiais, já que não conseguem fazer isso por conta própria. E quando encontram facilidade para essa prática, podem permanecer junto ao encarnado por bastante tempo. E é um risco muito grande, né? Porque tem pessoas que têm obsessores por ano, não é assim? E séculos. O que isso, até séculos, o que isso pode acarretar para o encarnado, no caso de um encarnado? A simbiose, fala. Bom, primeiro a perda da felicidade. Ele já não, Sim. Ele não tem mais. Já não é ele mais, ele né? perde o livre-arbítrio, não? Sim. Ele deixa de ter aquela felicidade mais plena, de fazer o que quer, de pensar, porque ele fica nas condições do vampiro. O vampiro, né, que atua sobre ele fica como se fosse um comandado. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais disso. Isso. Essa aproximação é maléfica, já que o vampiro pode influenciar mentalmente, obsediando a tomar determinadas atitudes ruins, apenas para satisfazer suas vontades e vícios. Olha aí. Muito bem. O vampirismo pode ocorrer entre pessoas que nutrem bons sentimentos, uma pela outra também. Porque a pessoa pensa que é só o espírito ruim se aproveitando. Não é bem assim. Muitas vezes, espíritos que já se libertaram do corpo físico e ligam seus entes queridos encarnados também podem iniciar um processo de vampirização, mesmo que não tenha intenção de fazer ou não. Tá? Isso pode acontecer. Pessoas que amavam muito seus filhos, ou esposa, etc. Ou a esposa vem, né, e acaba interferindo muito. Cansaço, né? São características que a gente vai presenciar. Quando estamos sob influência de um vampiro, podemos nos sentir sem vontade de fazer as atividades do dia a dia, mesmo as mais simples, porque o obsessor é capaz de interferir nas nossas energias e no nosso equilíbrio emocional. Ansiedade. Os vampiros agem para influenciar de maneira sutil ou reiteradamente a vítima para que ela satisfaça as suas necessidades. Tudo uma questão de sintonia mental entre os espíritos. No caso daqueles que querem satisfazer seus vícios, eles induzem a pessoa a usar determinada substância. E é o que causa ansiedade e compulsão. Ideias fixas. O vampirismo também provoca a transmissão de formas de pensamento entre o parasita e sua vítima. Quando a pessoa está com ideias fixas, pensamentos negativos, recorrentes e com algum comportamento obsessivo, deve prestar atenção. A morte biológica apenas liberta a alma do seu envoltório físico. Regressamos ao mundo espiritual com as virtudes e vícios que cultivamos na Terra. Para aqueles viciados na sexolatria, pode ocorrer durante certo tempo, até se libertarem dos condicionamentos mentais negativos que mantenham nas regiões do umbral o mesmo vício que detinham na Terra, em cumplicidade com seres encarnados que desfrutam dessas sensações perturbadoras. De acordo com Kardec, esses espíritos vulgares podem se miscuir em nossos prazeres, porque estão incessantemente ao redor, tomando parte ativamente naquilo que realizamos, segundo a faixa vibratória onde nos encontramos. Na visão de Herculano Pires, o vampirismo transformou-se em uma endemia planetária. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, pode seguir, mas antes de você... o vampiro, ele vai procurar sempre um hospedeiro, vamos assim dizer, uma vítima, que satisfaça ele. Normalmente ele foi um espírito encarnado muito viciado, seja em droga, seja em sexo. Ele sempre vai procurar. Tipo assim, cheguei em casa, estou cansado, vou tomar uma cerveja. Tá bom. Aí ele abre uma cerveja, que gostoso, né? Foi bom, tá bom, tá suficiente. O vampiro vem e fala, não, bebe mais uma. Para com isso, cara, você merece. Mas fala na mente do cara. Não fala assim
com essa voz que vocês estão ouvindo. Fala no mental aqui. Aí pensando, né, aqui que tem que tomar mais uma, né? Aí ele toma mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete. Ou seja, perde o controle. E aí vem não só um vampiro, vem outros. Fala, oba! Agora é minha vez. Tem um cara bacana e é esse que a gente gosta. Então, aquelas pessoas que bebem, mas bebem pouquinho, esse eles não gostam muito, não. Eles gostam daqueles que bebem bastante. Porque aí vai matar a vontade deles, né? Demais. E dos amigos, né? Aí vem um monte. Então a sua casa fica cheia de vampiros. Tá? Fica aquela perturbação. Porque eles têm vibrações negativas, ruins. Sua casa fica pesada. Às vezes sai briga, sai confusão. O pai xinga o filho xinga o pai, a mulher briga com o marido, a sogra, o sogro, o cunhado, etc. Eles gostam desse ambiente. Ah, fica do jeitinho que eles querem. Tá. O sexo é a mesma coisa. Então eles vão pegar aqueles caras que gostam de fazer muito sexo. Ah, mas eu gosto da minha esposa. E a gente gosta de namorar. Não tem problema nenhum. Não. Por quê? Porque o lar é sagrado. E existe o amor também. Tem o amor. Quando você ama a sua esposa e ela te ama, eles não entram no seu quarto. O seu quarto fica blindado. Eles não vão invadir. Não entram, não é permitido. Eles não participam. Agora, se for uma relação sexual não amorosa, promíscua, viciada entre os parceiros, mas é do jeitinho que eles querem, né? Vão dormir com você na cama, né? Você com sua parceira, e ele ou ela, seja lá quem for, né? Quem está ali, se aproveitando eles, né? Terão muito se aproveitando, né, dessa energia. Porque há uma liberação de energia nesse momento. Exatamente, um coletivo. Eles querem essas pessoas que proporcione para eles. Quanto mais viciada, melhor para eles, né? Continue. Então vamos falar sobre esses espíritos que atuam diretamente para roubar energias sexuais, né? Para se satisfazer. Chamados de sucubos e súcubos, íncubos, vampiros sexuais, vivem na zona umbralina. A palavra é derivada do prefixo sub, em latim, que significa embaixo, por baixo. Da forma verbal, o cubo, ou seja, eu me deito assim, e o súcubo é alguém que se deita por baixo de outra pessoa. E o íncubo, no latim, vem de in, sobre, é alguém que está em cima de outra pessoa. Súcubo se apresenta na forma feminina. Íncubo, masculino. Súcubos tomam forma feminina para atacar homens durante o sono. Por quê? Tem pessoa quando deita, está sozinha, ela começa em devaneio, né? Imaginar, sonhar, lembrar. Pronto. Abriu o mundo da fantasia, se abriu o campo para oportunidade. Vamos entender assim. Íncubo se torna forma masculina para atacar mulheres durante seus sonhos, com os mesmos propósitos. Gente, a mesma coisa. Eu estou saudoso, não sei o quê, carente. As vítimas são vítimas prováveis, né? Porque começa a se queixar da solidão, da falta do amor de um companheiro. Atenção, olha o alerta para vocês. No caso do vampiro sexual, as vítimas tornam-se obcecadas pelo sexo desvairado. Olha lá. Vampiro emocional, depressivo, pode ser encarnado ou desencarnado. Nós estamos falando de vampiro dos dois tipos, hein, gente? Não se esqueçam que estamos falando de encarnados, espírito encarnado, porque todos os dois são espíritos. Só que um é encarnado, o outro desencarnado. Só para a gente entender. Podem ser encarnados ou desencarnados, sim. Mas falemos agora dos espíritos encarnados. O vampiro emocional é aquela pessoa que quando chega em um lugar, domina o ambiente. É egoísta, acha que o mundo gira em torno dele. Na maioria dos casos, não se importa se chama atenção por algo positivo ou negativo. O importante para ele é aparecer, né? Vamos dizer bem assim. E o seu lema é: falem bem ou mal, mas falem de mim. O egocentrismo desse tipo de indivíduo se estende por trás de uma atitude amigável, né? Ele quer fazer amizade, porque ele quer ser o destaque. Até um umbigo, né? Quer causar. O centro das atenções.
o que pode dificultar a identificação. Então ele chega todo mansinho, uma pessoa agradável, você se ilude com essa pessoa. Às vezes a pessoa entra dentro do seu meio familiar, dentro do círculo de amizade e vem com outros propósitos. É um vampiro disfarçado aí dentro, gente. Olha, atenção. Esses indivíduos, muitas vezes, desconhecem completamente o impacto que causam nos outros, devido ao fato de estarem lutando com seus próprios problemas emocionais. Muito bem. Como é que se vai identificar a pessoa que suga essa energia? Bom, aquele que culpa os outros pelos seus erros. Tem muito, né? Tá cheio. Muita gente vai ficar surpreso agora, hein? Estão sempre reclamando. São agressivas. Te criticam com frequência. São invejosas. Seu principal assunto é a vida alheia. É o fofoqueiro, a fofoqueira. De plantão. Do plantão. Sempre tem maldade em tudo. Você abre a boca. Nossa, esse cara está querendo te prejudicar. Olha, você não percebeu? Está querendo te destruir. Distorce tudo, né? Tem veneno, né? Eles não assumem responsabilidade. Eles estão sempre fazendo algum tipo de drama. Os vampiros de energia sempre querem te superar em algo. Pessoas tóxicas. Pode estar na mesma família. São arrogantes, são prepotentes. Querem destaque, são ególatras, como você acabou de dizer. Né? Chegam no lugar, eles querem causar. A gíria que se usa, vamos causar, eu causei, gerei um impacto. Não tem harmonia, não tem paz, não tem tranquilidade, não tem serenidade, não tem aquela coisa gostosa, boa, né? Eles diminuem seus problemas e só se importam com você. Toda vez que você vai montar um problema, você não é nada, você precisa ver o meu. O meu é muito pior que o seu. Competição. Olha, o meu, desgraça. Você não chega nem aos pés. Né? Tudo que é dele é mais sofrido ou é melhor. Eles usam as qualidades contra você. Os vampiros de energia são codependentes. Nos relacionamentos, o vampirismo sexual é bem mais comum do que parece. Tá? Atenção, sexo vicioso, quanto mais se faz, mais você quer. Isso nós estamos falando de encarnados, hein, gente? Encarnados. Tá? Encarnados. Entre os casais, quando há manipulação e abuso emocional, o vampiro pode ser apenas um entre os dois, capaz de sugar a energia do parceiro, ou os dois. Às vezes tem dois ali. Recíproca. Um rouba mais que o outro. Se esgotam nessa relação. Um fica sugando o outro. Vicioso, né? No vicioso. No entanto, o impacto do comportamento deles é significativo. É importante reconhecer quando você está em um relacionamento platônico ou não platônico, com alguém que recebe mais do que dá, e em que você toma medidas para proteger seu próprio bem-estar psicológico. Vou dar um exemplo bem comum para vocês todos os dias. Eu não assisto isso, eu não gosto disso na televisão, né? O cara casou-se com uma mulher, eu vivia lá com a mulher, tem filhos com ela, mantém ela presa, não deixa ela sair, não deixa ela nada, nem para fazer uma compra no supermercado. Ele mantém ela sob o jugo dele. Né? Aí um belo dia ela se cansa, se separa dele. Ele não deixa ela viver em paz. Ele não deixa ela se relacionar com outras pessoas. Ele é um vampiro. E acaba até matando, cometendo um assassinato. Feminicídio, que a gente está vendo muito. Tem o lado oposto também, mas é mais comum o feminicídio. Então você vê isso frequentemente na televisão. O cara foi lá matar. O que ele é? Um vampiro. Esse é um vampiro encarnado. Ele não permite. Não dá paz para outra pessoa, não deixa a pessoa viver. Mas quer o outro para atormentar. Quer o outro subjugado às suas condições. Exatamente. A sua arrogância, a sua prepotência, o seu egoísmo. A sua idolatria. Esse é um vampiro encarnado, vampirismo sobre outro encarnado. Né? Vai. Que fica o alerta para as mulheres, né? Não se deixar se envolver num relacionamento como esse. Que é muito mais comum do que a gente imagina. Né? A gente pensa que conhece as pessoas. Só com o tempo a gente descobre quem elas são de fato. Exatamente. Então vai aqui a nossa reflexão, né? No livro, no capítulo 4 dos Missionários da Luz, André Luiz recebe o esclarecimento sobre o fenômeno do vampirismo dos instrutores espirituais. E o que eles dizem? Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o ambiente.
As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem e formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então, olha aí o recado dos mentores espirituais, né? Pelo livro dos Missionários da Luz, onde a gente encontrou, né? Essa pérola, por isso é uma pérola. Exatamente. Então, antes disso, eu queria falar também de um outro tipo de vampirismo, rapidamente. A gente não citou aqui, que hoje nós abordamos os tipos mais comuns, mas pode ter até outros tipos também. O negócio, esse assunto é bem complexo, pessoal. Vou dar 2 exemplos: esquizofrenia. Sim. E epilepsia. Tá? São tipos mais intensos. Deixamos depois, porque isso pode ter uma conotação médica e não necessariamente espiritual. Você pode ter, por exemplo, um epiléptico. Uma boa parte da epilepsia é neurológica, é somática, é decorrência de um mal que o corpo da gente tem, uma doença, mas nem todas. Quando você leva para tratamento médico e não consegue obter êxito, começa a desconfiar que se trata de uma obsessão gigantesca de subjugação. Sim. Onde o espírito tem tanto ódio do outro, e lhe é permitido subjugar o outro, que transforma aquilo em um ataque epilético. E isso, com o passar do tempo, vai prejudicando todo o sistema nervoso da vítima e acaba afetando somaticamente, trazendo malefícios à saúde corpórea dessa pessoa. O epilético, ele está sujeito a essa situação. Nesse caso, precisa de um tratamento nas casas espíritas, tá, pessoal? Preste bem atenção. Um tratamento muito intenso, inclusive, se possível, com a participação dos familiares. Uma colaboração por parte da família. Não precisa ser necessariamente espírita, mas lá vocês receberão orientações do Evangelho, né? Do momento da prática do Evangelho no lar, das práticas que o Cristo nos deixou, para tentar amenizar a doença, esse sofrimento desse nosso irmãozinho, né? Só uma colocação, Otávio, se me permite. Claro. Muitas vezes a gente vê um obsessor que ele tenta atuar diretamente, vamos supor, num pai ou numa mãe, encontra uma barreira. Sim. E ele não consegue. Ele vai fazer o quê? Ele vai desviar pela parte mais frágil da família. Às vezes um filho, às vezes um neto. E tem gente que acha que criança não recebe ataque de obsessor. Recebe sim. Muito. Recebe bem muito cedo, hein? Muito. Bem cedo. Um alerta para as mães, né? Para os pais de uma forma geral. Os adolescentes costumam ser vítimas também desses espíritos, né? Vamos dizer assim, ladrões de energia sexual. Por quê? Por conta do hormônio. Isso. O adolescente está em desenvolvimento, então os hormônios estão todos, vamos dizer assim, pipocando, né? Então, isso é um atrativo para esse tipo de espírito. Que a mãe, o pai, fique atento ao comportamento dessa criança, né? Se ela se isola por muito tempo, busque ajuda. Isso. Vai buscar ajuda, né? Para evitar, porque o que acontece? Quando você não percebe no início, isso pode criar consequências mais graves até na matéria da própria criança, no desenvolvimento desse adolescente. Exatamente. E também fica aqui uma orientação que nós sabemos que nós roubamos energia, mesmo inconsciente, não por maldade. Os corpos podem roubar energia, né? Até porque o espírito desencarnado, não importa se ele é meu pai, se ele é minha mãe, se ele é um ente querido, ele não tem de onde tirar energia se ele ficou preso aqui na Terra. Ele descobre que chegando perto de você, ele se abastece de alguma forma, ele se sente com aquela energia renovada. Então ele descobre que você é uma bateria. Onde ele, quando estiver fraco, ele vai se abastecer. Exatamente. E com o encarnado também acontece isso. Quando uma pessoa está doente, fragilizada, lá no término da sua vida, vamos dizer, as pessoas mais idosas, não é bom que você coloque uma criança que está cheia de energia dormir no mesmo quarto que uma criança pequena.
A criança pequena tem muita energia para desenvolver. E o idoso, ele está quase sem energia, a bateria já acabando na fase final da vida. O que vai acontecer durante o sono e a aproximação dos corpos? A energia da criança vai ser transferida para esse que está menos abastecido. Aí o idoso acorda com a corda toda, com disposição, e a criança chorosa, mirradinha, cansada, magrinha, cansada, aquela criança que não engorda, não desenvolve, e ninguém sabe o que está acontecendo com essa criança. O médico enche de vitamina, a mãe briga para a criança comer, e a criança sempre raquítica, aquela criança chorosa, enjoadinha, sem causa aparente de diagnóstico de alguma doença. Então, vamos ficar atentos. O pai e a mãe é responsável pela criança e pelo adolescente, até que ele aprenda e se torne um adulto para poder se defender do mundo. Temos responsabilidades, então sejam mais atentos. Eu sei que a vida está corrida, o pai trabalha, a mãe trabalha, está sempre cansado, mas filho é responsabilidade dos pais, dos dois, tá? Pai e mãe têm responsabilidade com esses filhos. Bom, eu acho que hoje nós podemos encerrar por aqui, porque eu acredito que ficou bem claro a respeito desse vampirismo, né, que nós queríamos tirar a dúvida. E quem tiver dúvida, que pergunte. Faça pergunta lá. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alertadas do que acontece. Porque nem sempre se tem essa orientação aonde você vai, no centro espírita. Você ouve um monte de palestra, é tudo parábola de Jesus. Ninguém dá uma orientação, é difícil alguém que passe esse tipo de informação. E nós estamos aqui abertos, passando outro tipo de informação. Porque eles têm a metodologia, né? Sim, eles seguem aquela metodologia. A gente já foge um pouquinho para a gente alertar. Ou da Alta de Souza. Exatamente. Você tem que seguir. Então a gente às vezes está um pouquinho mais além, porque a gente tem esse compromisso de seguir aquelas normas, aquelas diretrizes das casas espíritas. Não que não seja espiritismo que esteja falando, a gente sempre pauta em cima do espiritismo. Sim. Do kardecismo, né? Exatamente. E às vezes falando tem espiritualidade também. Mas a nossa preocupação é levar uma informação muito simples a todos, básica, de esclarecimento. E clara, né? Para aqueles principalmente que ainda não ingressaram no espiritismo. E para aqueles que ingressaram também, pode ser que às vezes seja interessante. É um conhecimento a mais. Chega por hoje? Chega por hoje. Que até semana que vem, se Deus quiser, não vamos dar spoiler. Essa semana não tem spoiler, não. Não tem spoiler. Vocês vão ficar curiosos. Esquece Continue nos acompanhando. É o Dia das Mamães, hein? É o Dia das Mamães. Que Deus abençoe todas as mães. Uma coisa que às vezes as pessoas falam, né, Tavinha? É bom que a gente coloque aqui. Ai, mas a minha mãe não era uma boa mãe, a minha mãe me abandonou quando eu nasci. Mas ela te deu a oportunidade de vir à Terra, de nascer, de aprender. Ela não jogou você fora. Ela te deu um corpo. Ela te deu um corpo. Pelo menos isso você já deveria agradecer. Já deu uma chance. Já te deu uma chance, olha lá. Então, abençoados sejam todas as mães, que Maria Santíssima, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, mãe de todos nós, abençoe mutuamente todas as mamães do planeta. Com certeza. Nessa data festiva. Que assim seja. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Paz e bem.